Boa noite, senhoras e senhores presentes, ouvintes pela internet e senhores vereadores. Hoje, quinta-feira, 1º de outubro de 2020, 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020. Expediente. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental. Vereador Anderson Santos Ribeiro, presente. Ézio do Prado. Hélio Francisco Borges Santos Filho. José Nilson Santos Dólar. Luiz Eduardo Santos Ribeiro. Presente. Luiz Fernando Braga de Oliveira. Moacir Cândido da Silva. Reginaldo Lima Moreira. Wilton Gonçalves da Silva Timbu. Havendo quórum, em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e de nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Em votação, a ata da 14ª sessão ordinária. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada por todos. O senhor secretário fará a leitura da matéria de expediente. Pode ser assim? Doutor Luiz fará a leitura, por favor. Eu acho que está lá. Essa é a leitura do projeto? Sim. Tá. Aí tem o projeto. Cadê a pauta? Esse aqui. Ah, tá. Esses são os pareceres, né? Desce aí os pareceres depois, né? Sim. Beleza. Ofício GP 78 de 2020. Senhor Presidente, respeitosamente vem a presença da Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa, visando apreciação, discussão, votação, em regime urgente, urgentíssimo, do projeto de lei abaixo discriminado, projeto de lei número 10, de 30 de setembro de 2020, que estima a receita e fixa as despesas do município de São José do Barreiro, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos, apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. Alexandre Esqueira Braga, Prefeito Municipal. Puta. Sacanagem, gente. Projeto de lei número 10, de 30 de setembro de 2020, que estima a receita e fixa as despesas do município de São José do Barreiro, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021. Artigo 1º, o Orçamento Geral do município de São José do Barreiro para o exercício financeiro de 2021, que estima a receita e fixa as despesas em 30 milhões de reais do orçamento fiscal, sendo 29.779.000 para o Poder Executivo Municipal e 921.000 para o Poder Legislativo Municipal. A receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos. Receitas correntes, 23.237.000, receitas de capital, 6.763.000, num total de 30 milhões. Artigo 3º. As despesas da Prefeitura serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação institucional, funcional, pragmática e natureza, distribuídas nas seguintes maneiras: 1 legislativo, 4 administração, 8 assistência social, 10 saúde, 12 educação, 13 cultura, 15 urbanismo, 17 saneamento, 20 agricultura, 23 comércio e serviços, 26 transporte, 27 desporto e lazer, 28 encargos especiais, 99 reservas de contingência, totalizando 30 milhões de reais. Por subfunções, ação legislativa, 921 mil reais. Administração geral, 1.835.500 reais. Administração financeira, administração da assistência da criança e do adolescente, assistência comunitária, atenção básica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação nutricional, ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, educação de jovens e adultos, difusão cultural, infraestrutura urbana, serviços urbanos, saneamento básico urgente, extensão rural, turismo, transporte rodoviário, desporto comunitário, serviços de dívida interna, outros encargos especiais, reserva de contingente, 30 milhões.
Artigo 4º. O orçamento de entidade da Câmara Municipal de São José do Barreiro para o exercício de 2020 será de R$ 921 mil. Parágrafo 1º. A receita será realizada mediante transferências financeiras do Tesouro Municipal na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos com o seguinte desdobramento: classificação por função 1, legislativo, R$ 921 mil. Parágrafo 2º. A despesa da entidade da Câmara Municipal de São José do Barreiro será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo classificação institucional, funcional, pragmática e de natureza distribuídas da seguinte forma. Artigo 5º. Os recursos de reserva de contingência, nos termos dispostos na Lei Complementar 101 de 2000, serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e para a obtenção de resultados primários. Parágrafo 1º. Os recursos que, em decorrência de veto ou emenda, ficarem sem despesas decorrentes, poderão ser utilizados para abertura de crédito especial ou suplementares, mediante prévia autorização legislativa. Parágrafo 2º. Conforme dispõe a Lei Complementar 101 de 2000, entende-se como outros riscos e eventos fiscais imprevistos as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas a menor orçamento. Artigo 6. Nos termos da legislação vigente, fica o Poder Executivo autorizado a 1. Proceder à abertura de créditos suplementares na conta do limite da dotação consignada como reserva de contingência. 2. Proteger a abertura de créditos suplementares à conta do limite do superávit financeiro do exercício anterior, se houver. 3. Realizar intercâmbio entre elementos de uma mesma categoria econômica, atrelada à mesma atividade, projeto ou operação especial, com lastro no artigo 46, parágrafo 1º, 3 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. 4. Proceder com a abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de arrecadação de convênios, não previsto na receita orçamentária, desde que, respeitados os objetivos e metas de programação do convênio, os programados por esta lei e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e leis específicas para assinatura de convênio e abertura de crédito correspondente. 5. Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% das despesas total fixada, observando o disposto do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 64. Parágrafo único. Não oneração os limites dos créditos adicionais, os abertos nas formas dos itens 1, 2, 3 e 4, retro, e os destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, serviço da dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados. Artigo 7º. Nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, não existe previsão orçamentária de concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receitas de qualquer tipo. Artigo 8º. Ficam convalidadas as alterações dos programas indicadores, metas e ações realizadas no Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, anexadas e utilizadas para a elaboração da presente peça orçamentária. Artigo 9º. A lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 30 de setembro de 2020, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, temos a honra de submeter à apreciação dessa egrégea Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a abertura sobre a Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal e a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei 4.320, de 64. A Lei Orçamentária foi elaborada conforme portarias expedidas pelo Ministério de Orçamento e Gestão e pela Secretaria do Tesouro Nacional, que disciplinaram as classificações orçamentárias e receitas e despesas públicas. O projeto de lei do orçamento para o próximo exercício atende às normas legais em vigor, principalmente os da Lei 101/2000 e demais legislações pertinentes. Esperamos que o projeto de lei permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo e seja votado e aprovado até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício 2020. São José do Barreiro, 30 de setembro de 2020, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Requerimento número 79 de 2020, que solicita informação sobre o veículo micro-ônibus, placa DJM 1096. Requeiro nos termos sedimentais, após ouvido do outro plenário,
que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, referente ao veículo micro-ônibus placa DJM 1096, nos informar o que segue: qual a capacidade máxima em litros do tanque do combustível deste veículo, qual a quilometragem de movimentação diária nos meses de janeiro e dezembro de 2019 e também o responsável por cada abastecimento. Número 3, no dia 4/9 de 2019, porque este mesmo veículo fez 2 abastecimentos de 143 litros cada. Houve algum motivo especial para este duplo abastecimento? Justifico esse requerimento, tendo em vista o meu dever de fiscalização. São José do Barreiro, 29 de setembro de 2020, José Nilson dos Santos Dollar, vereador. Acho que é só. Você vai encaminhar agora. Isso é depois. É mesmo. Encaminho às comissões competentes os projetos apresentados para parecer. Comunico aos senhores vereadores que a matéria estará disponível na Secretaria da Câmara e na internet para análise. Encerrada a leitura de expediente, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna, para tratar de matéria de expediente, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 09 de 2020. Eu tenho que ler os pareceres. Leitura do parecer do projeto de lei, esse daí é o 09. do 09 2020. Parecer técnico. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-se nessa assessoria para parecer o projeto de lei número 9 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que é da nova redação artigo 3º da Lei Municipal número 34, de 22 de setembro de 2017. Veio acompanhado de mensagem justificativa pela qual o autor diz que necessário se faz a aprovação de referido projeto para adequar a lei municipal ao estatuto do regimento interno do Conselho Municipal de Educação de São José do Barreiro. A iniciativa de referido projeto pelo Executivo Municipal encontra respaldo no artigo 46, parágrafo 3º, 3 e 156 da Lei Orgânica do Município. Os Conselhos Municipais de Educação encontram previsão na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Lei Federal número 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundeb, estabelece no artigo 24.4 que os Conselhos Municipais de Educação serão compostos por no mínimo 9 pessoas. Assim, a composição pretendida pela municipalidade atende ao ordenamento jurídico vigente. Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a assessoria jurídica opina, salvo melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei número 9 de 2020. No que tange ao mérito legislativo, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos senhores vereadores, no uso da sua função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se, para tanto, a formalidades legais e regimentais. O processo de votação é simbólico, quórum maioria simples, votação única. É o meu parecer, salvo melhor juízo. São José do Barreiro, 29 de setembro de 2020. Doutora Ângela Maria Rezende Rodrigues, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres vereadores, encontra-se nessa comissão para parecer o projeto de lei número 9 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal número 34, de 22 de setembro de 2017. Acatamos em toto as considerações feitas pela assessoria jurídica, podendo o projeto ser remetido a plenário para deliberação. É o meu parecer, sob censura dos demais membros desta comissão, São José do Barreiro, 1º de outubro de 2020, vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho, relator, nos termos do parecer do relator da TASUPRA, vereador Luiz Fernando Braga de Oliveira, presidente, vereador Moacir Cândido da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhor membro, encontra-se nessa comissão para parecer o projeto de lei número 09 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal número 34, de 22 de setembro de 2017. Acatamos em toto um parecer da assessoria jurídica em relação às matérias orçamentárias e financeiras, devendo o projeto ser remetido a plenário para deliberação. É o meu voto, sob censura dos demais membros desta comissão. São José do Barreiro, 1º de outubro de 2020, vereador José Nilson dos Santos Dollar, relator,
nos termos do parecer do relator data supra, vereador Reginaldo Lima Moreira, presidente, vereador Luiz Fernando Braga de Oliveira, membro. Agora pode ir. Ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 09 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, a moção número 06 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de 2/3. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 79 de 2020. Em votação, o processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Encerradas as votações, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna. Em explicações pessoais, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Ninguém mais? Vereador Hélio. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários da Câmara e a todos que nos assistem pela internet. Então, eu queria falar aqui sobre o assunto que todo mundo teve conhecimento no dia 22 de setembro deste ano, na nossa cidade. Nossa cidade foi atingida por um tsunami, pode-se dizer assim. Vez que ainda, de madrugada, fomos acordados com uma notícia que a Polícia Federal estava realizando buscas nas residências do prefeito e de seus principais assessores, bem como na prefeitura do nosso município. No decorrer daquele dia, que ficará marcado sempre de maneira negativa e indelével na história de nossa cidade, fomos nos inteirando do que estava acontecendo, tudo através de notícias veiculadas na mídia falada, escrita, televisada e além das redes sociais. Os fatos noticiados são de exponencial gravidade, inéditos e nunca antes vistos por aqui. Daqui a 100 anos, quando não estivermos mais nesta vida terrana, nossos filhos e netos lembrarão que a Polícia Federal revirando as casas dos administradores da cidade. Sobre o lamentável episódio, a própria Polícia Federal divulgou em uma nota esclarecendo a deflagração das operações denominadas Tanque Cheio e Rota 68 na nossa cidade, realizando buscas nas casas dos suspeitos e na sede da prefeitura para a coleta de provas sobre desvios de R$4.700.000. Não é qualquer quantia, é R$4.700.000 que teriam sido desviados da área da saúde e da educação, áreas da nossa cidade que está passando por dificuldade, todo mundo sabe. É de pasmar, senhores vereadores, pois numa simples operação aritmética é possível calcular que, em 4 anos desta caótica administração, ocorreram, pelo que se dessume, em média, se comprovadas as investigações, R$100.000 mensais. Dá R$100.000 mensais, 1 milhão por ano. Certo? Necessário enfatizar, para espancar qualquer dúvida, para tirar qualquer dúvida, a polícia, quando realiza buscas domiciliares, como no caso que aconteceu em Barreiro, as diligências são precedidas, autorizadas e respaldadas por uma ordem judicial. E mais, as buscas somente são deferidas pelo juiz, a pedido da autoridade policial. Tá certo?
Então é um juiz que determina a ordem de busca e apreensão. Não é qualquer um que denuncia nada, é o juiz. E um juiz federal, não foi qualquer juiz, foi um juiz federal. Quando há infundadas razões visando a eventual prática de crimes, em suma, para colher elementos que possam ser úteis para a credibilidade, para ser úteis e cabal apuração de crimes. A Polícia Federal é uma instituição de credibilidade internacional. A Polícia Federal não é qualquer polícia, é Polícia Federal. Ela tem credibilidade internacional. E não praticaria qualquer ato de polícia judiciária ao arrepio da lei, contra a lei. A Polícia Federal não trabalha contra a lei. Se as buscas foram feitas, por certo, atender os requisitos legais previstos no Código de Processo Penal. Tá certo? Segundo ainda a Polícia Federal, estão sendo investigadas as práticas, em tese, de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e fraude à licitação e falsidade ideológica, e eventuais outros que, como tudo indica, emergirão no curso das investigações, cujas penas se aproximam de 40 anos de reclusão. É bom lembrar que, em se comprovando a prática dos graves crimes investigados, os autores ainda responderão no âmbito civil por improbidade administrativa, que tem como as principais consequências a restituição dos valores desviados, inegibilidade, perda do cargo e afastamento das funções públicas, dentre outras. Nessa toada, na esfera administrativa, o prefeito pode e deve ser investigado por essa Casa de Leis, numa CEI, Comissão Especial de Investigação, a ser proposta assim que esta Câmara tiver acesso às principais peças do inquérito policial. Diante desse cenário catastrófico, é lícito presumir, sem qualquer exagero, dada a dimensão dos desvios investigados, que sobre a mesa dessa administração não se discutia o interesse público, mas apenas interesses subalternos e particulares, o chamado compadrio, onde meia dúzia se regala com os recursos públicos, em detrimento do povo, legítimo destinatário do dinheiro público. Pois bem, agora aqueles que eventualmente se locupletaram dos recursos públicos e aqueles outros que se beneficiaram ou se acumpliciaram de maneira direta ou indireta, serão responsabilizados na forma da lei. É dessa gente, avessa ao bem comum e a da coletividade, afeita aos interesses públicos, que os barreirenses devem expurgar da vida pública, pois enxovalharam o bom nome da cidade e de seus concidadãos, a grande maioria de pessoas de bem, de mãos calejadas, que labutam o dia todo sob sol e sob chuva, para levar com honestidade o sustento de seus familiares. O silêncio e a omissão poderão ser interpretados como sinônimos de cumplicidade, porquanto, como prefeito eleito, bem administrar a cidade, tem o dever e a hombridade de ofertar explicações convincentes sobre as investigações que sua administração é o principal alvo. Ficar procurando culpados por supostas denúncias anônimas que teriam motivado as operações da Polícia Federal é no mínimo, menosprezo à inteligência do povo barreirense. Pretender dar conotação política à ação policial flerta com irresponsabilidade ou deficiência cognitiva. Felizmente, nos estertores desta famigerada administração, o Tribunal de Contas do Estado forneceu indícios e evidências suficientes dos vultosos desvios de verbas públicas, propiciando à Polícia Federal a justa causa necessária para ensejar as investigações. Senhor presidente, para não me alongar mais, vai. Diante desse complexo contexto,
diante desse contexto complexo, solicito a Vossa Excelência que oficie a Polícia Federal solicitando informações pertinentes com o escopo de se obter o lastro necessário para propormos uma instauração de SEI no âmbito desta Câmara, obviamente sem causar qualquer prejuízo ao sigilo das investigações. Finalmente, peço para consignar na ata desta sessão os meus elogios à autuação da Polícia Federal, merecedora dos aplausos de todos os brasileiros, pelo combate incansável aos corruptos e outros grandes criminosos do país. O que seria do nosso Brasil sem essa gloriosa instituição? É isso que eu queria deixar claro aqui para todos os barreirenses. O que aconteceu durante a semana aí, terça-feira, não foi qualquer operação, não foi qualquer denúncia que alguém fez para a Polícia Federal vir aqui e abrir a casa de todo mundo. Isso não existe. Isso não existe. O Tribunal de Contas fez relatório para a Polícia Federal investigar esses suspeitos. Não partiu de ninguém. Ninguém denunciou nada. Até mesmo que a Polícia Federal jamais aceitar uma denúncia dessa. Ainda mais na última hora, igual estão falando aí, querendo jogar a culpa em A, B ou C. O Tribunal de Contas que veio no nosso município fiscalizar os gastos da prefeitura e viu que estava um gasto excessivo nesses itens investigados. E fez um relatório para a Polícia Federal, que até mesmo lá no relatório do Tribunal de Contas estava dizendo que estava omitindo informação para o Tribunal de Contas. Então, por isso que o Tribunal de Contas remeteu um pedido para a Polícia Federal investigar. Porque irregularidades são apontadas nas contas que vêm na prestação de contas da Prefeitura. Agora, ilegalidade, ela constatou lá e ela mandou para a Polícia Federal investigar, que é o órgão competente, porque é verba federal. Então é por isso que foi feito isso aí. Então a Polícia Federal, quando ela pede mandato de busca e apreensão, ela pede para um juiz, para terminar a investigação, porque ela está investigando quase 1 ano e meio a Prefeitura. Não está 2 dias, não, está 1 ano e meio. Ela não ia vir aqui à toa, não. Aí quer passar a culpa para o outro, quer jogar a culpa em outro, que foi denúncia. Isso não existe. É chamar o povo de bobo. É chamar o povo de ignorante. E o povo de Barreiro não é. O povo de Barreiro quer só a coisa do bem. Então não vem querer falar que foi alguém que denunciou, não. Isso é feio. Assume. O prefeito não gostava de fazer live em Barreiro? Vira e mexe fazia live? Por que não faz agora? Para prestar conta para o povo do que aconteceu? Venha público. Agora fica aí falando que é 1 ou 2, A ou B ou C. Assume sua responsabilidade. Fica acusando pessoas aí sem fundamento. É isso que eu estou indignado aqui. Uma coisa horrível dessa aconteceu na nossa cidade. Barreiro vai ficar marcado antes da visita da Polícia Federal e depois. Porque se comprovado isso que aconteceu, eu quero ver outro político entrar lá e fazer isso. Eu não admito querer jogar a culpa em outro. É isso que eu não admito. Falar que foi fulano, ciclano, beltrano que denunciou para a Polícia Federal. Pelo amor de Deus. Queria desejar uma boa noite a todos. Desculpe pela jeito de falar aí. Boa noite. Boa noite. Vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ao meu colega vereador também que está indignado com essa situação. Eu também fui fiscalizado porque simplesmente a prefeitura bacia no posto de gasolina, onde é do meu irmão, mas eu administro para ele, mas eu tenho minha consciência tranquila, que lá não houve roubo nenhum da minha parte, tá? Você pode ficar despreocupado. Agora, você também como vereador, você foi fiscalizado com transporte escolar pela Polícia Federal também. Então não é a primeira vez, você foi a primeira, nós estamos sendo a segunda. Então nós que estamos de contato com o povo, de contato com o público, simplesmente a gente é alvo dessa fiscalização, tá? E a partir do ano que vem, já avisei o prefeito, ganha quem ganhar. Eu não participo de uma licitação para vender combustível para Barreiro, nem para API, nem para Arezzo. Vão comprar aonde quiser comprar, tá? Você pode ficar despreocupado que a despesa da prefeitura vai ser muito mais
E não é todos ladrão do jeito que você está falando, não. Só tenho a dizer isso, tá? Mais algum vereador? Vereador Luiz Fernando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos. Belas palavras pronunciadas, um texto bem redigido. Alguns detalhes importantes. Inédito não é. Já vieram aqui. Vocês podem... É bom a população ver isso. Entra lá. A gente está numa época eleitoral. Num portal que chama Divulga Cande. Aí tem todos os candidatos a vereador, né, do Barreiro, de São José dos Campos, de todas as cidades. Aí vai ter lá. Tem candidato lá que não vai apresentar fichas da Polícia Federal quando nada constam. Tem uns lá que constam coisas. Por que será? Será que foi que morava em outro lugar? Significa o quê? Que inédito não é. Agora, as certidões dessa aqui são do prefeito. É público também. Qualquer um pode tirar. Tá? Nesse Divulga Cande tem também de todos os candidatos. Processo até o dia 20 de agosto, com 4 anos de mandato, 3 anos e meio, nenhum. Nem estadual, nem federal. Então, é fácil falar. O prefeito pode ser cassado. É fácil falar, o prefeito está inelegível. Aqui estão as certidões. Federal, estadual, processo nenhum até o dia 20 de agosto. É isso que eu gostaria de deixar bem claro para todos. Do mesmo jeito que estão falando que não aponta para A, não aponta para B, também não é justo falar que o prefeito vai ser impugnado. Também não é certo falar que o prefeito vai ser cassado. Ou que ele está inelegível, porque é mentira. Está aqui. Não sou eu. Está aqui. É público. Acessem. E vejam se é inédito mesmo esse bom texto redigido. Do mais, uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Mais algum vereador? Vereador Edson do Prado. Boa noite, senhoras e senhores, presentes, ouvintes. Doutor Luiz foi... Tá ligado? Tá. Foi muito feliz na sua fala, doutor. Algum tempo atrás, assistindo uma reportagem na TV, uma professora universitária, ela usou um termo até bacana: a política é muito bonita, é ótimo, é gostoso. A política é a melhor coisa que existe na nossa vida. A política está dentro de casa, aí está em qualquer setor da sociedade, a gente pratica política. Política da boa vizinhança, tudo isso é política. Aqui nós estamos falando da política pública, prefeito, vereadores. E ela diz ainda, a política é boa. Os atores que somos nós, aí sim, cada um representa do seu jeito. Cada um fala o que acha. Nós devemos respeitar porque estamos numa democracia. Bem diz o doutor Luiz, não há um processo contra o prefeito. A operação da polícia, natural, foi natural em termos, né? Nós gostaríamos que isso fosse apurado até antes das eleições. Isso não vai ser. Há indícios, não tem acusação nenhuma. A reportagem fala, desviou 4.700.000. Pega o balancete de 2013 a 2016, vê quanto a prefeitura gastou de combustível e quanto que gasta hoje. Muito menos. Muito menos. Eu tenho um gráfico de quanto gastava e de quanto gasta hoje. Muito menos. Falar que desviou 4 milhões, onde 4 milhões? Porque gastou 1 milhão, gasta 700 mil, 800, 900 mil por ano. Você sabe quantas pessoas saem do município? Esse ano saiu menos por causa da pandemia. Em 2019, quase 8 mil pessoas sendo atendidas fora do município.
esse dinheiro que é gasto com combustível é geral, é saúde, educação, é o CERM, né? Que é os caminhões que abastecem, os ônibus, as máquinas que trabalham na zona rural. Se você pegar o meu carro e ir até Taubaté e voltar, é R$100 de gasolina. Agora você imagine uma frota de 50 carros rodando por dia. Quanto que eu gasto? Agora, o prefeito, ele não está fazendo live, porque nós estamos no período eleitoral. Por que hoje não está tendo live aqui? Porque nós estamos no período eleitoral. Por que hoje a Câmara não tem live? Está tendo sim, viu? Tá? Por que não está tendo live? Então, tá uma coisa particular sua, não é live. Entendeu? E eu estou falando também, né? Gostaria de esperar o meu tempo para falar. Então, minha gente, isso que o doutor falou, e o ZAC vai ser caçado, que ele está inelegível, isso tudo é cascata. Nós estamos no período eleitoral. Cada um usa das suas armas. É essa que a oposição está usando. Está correto, não estou achando que ela está errada, não. Só que é um jeito sórdido de fazer política. Temos que apresentar proposta. Indiferente de quem vai ganhar, eu quero que o município melhore. Falar que o município não está melhorando, isso é uma grande mentira. Quantas conquistas esse prefeito fez? Só a Vila Nova, passou vários prefeitos, ele conseguiu 83 títulos, né? Para as pessoas terem agora a sua própria casa, a escritura das suas casas, regularizada. Que é um trabalho duro, ele lutou para conseguir. Quantas obras estão sendo realizadas no município? Pegou obras abandonadas, aqui do lado mesmo. O vereador Chaparral me convidou, nós fomos visitar a obra inacabada, abandonada, uma obra importante no governo anterior. Está aí funcionando. A creche escola foi outra obra abandonada. Teve que refazer todo o caso do projeto e está lá hoje. Felizmente, não está sendo utilizado por causa da pandemia. Ano que vem, se Deus quiser, ela volta a todo vapor. Nós tínhamos... Se falava no velório, hoje temos velório municipal, rodoviária reformada. Gente, quantas coisas, se eu for aqui ficar citando quantas coisas o prefeito fez, fico aqui a noite toda. Né? Então, minha gente, temos que ter um pouco de cautela, porque às vezes você mexe com as pessoas, como o vereador Anderson, a pessoa está indignada, corretamente. Que hoje, até para vender para poder público, está difícil. Quem vende também é responsável. Daqui uns dias ninguém quer vender mais para o poder público. Que ele é investigado. Agora eu vendo. Eu vou ser investigado? Porque eu vendi? Você chegou, comprou, pagou. Agora, tem o processo licitatório. Todo processo licitatório é fraudulento, meu Deus. Aqui teve processo... licitação no primeiro governo, logo que ele entrou da merenda escolar, ele mandou todo o processo, o vereador fez o pedido, e eu tive o trabalho de ler todo o processo, fiquei aqui na Câmara lendo. As 3 empresas que participaram, acabaram, cada um ganha um item, participaram, entendeu? E gostaria que da cidade participasse também. Né? Então, minha gente, não é como dizem, o prefeito vai ser preso. Você vê alguma operação que aí as pessoas saem algemadas? Vê se aqui aconteceu isso. Vê se aconteceu. Então precisa ter um pouco de respeito com as pessoas também. Tem gente do bem que se sente humilhada, se sente triste. É muito fácil vir aqui fazer acusações levianas. Fatos aconteceram. É o trabalho da polícia. E se o prefeito fosse ele estava lá. Ele estava na prefeitura, recebeu a delegada da Polícia Federal. Se fosse outro, tivesse dívida, conta no cartório para pagar, né? Eu ia falar o rabo preso, que é meio feio. Ele teria se mandado, ele atendeu a polícia, não levaram, o que levaram da prefeitura? Nem os computadores da prefeitura foi levado. Agora, o tribunal faz apontamento, mas você está fazendo as respostas para o tribunal. Entendeu? Então, isso assim. Aqui a Câmara também é investigada. O tribunal vem, faz apontamento. O presidente tem que
tentar solucionar, nem todos você consegue. Às vezes tem coisas que são impossíveis de atender o tribunal. Hoje o legislativo também é fiscalizado. Todo ano tem a processão, as nossas contas são aprovadas, mas com ressalvas, né, presidente? Aqui, a sua, com certeza também já teve com ressalvas, já teve uma conta aprovada. Dificilmente a conta é aprovada 100%, eles acham alguma coisa para apontar. Eu fui presidente, as minhas 2 contas foram aprovadas, mas com ressalvas. Temos um problema sério de acessibilidade. Um prédio antigo desse aqui é complicado. Então, minha gente, eu acho que é isso que eu queria deixar essa mensagem e uma boa noite. Boa noite. Mais algum vereador? Vereador Chaparral. Boa noite a todos. Então, sobre a Polícia Federal, eu prefiro até nem tocar muito no assunto, que é para deixar, isso tem que deixar para ela fazer o trabalho dela. E ela vai fazer, com certeza. Bom, eu sou um dos vereadores que vem mostrando desde o começo as irregularidades em termos de eventos, pagamentos, às vezes de mais, às vezes de menos. Então eu digo para vocês o seguinte: não foi qualquer coisa, gente. O desvio foi muito grande, até que prove o contrário. 4.700.000 reais da educação e da saúde. Bom, isso aí a Polícia Federal vai dar o resultado logo pra gente. Teve uma sessão que eu falei como se fosse um recado que eu estava mandando para o prefeito. Seu prefeito, cuidado, porque as pessoas que dizem ser seu amigo, ele não é, porque você está fazendo coisa errada e ele fica batendo nas suas costas, dando os parabéns, dizendo que você está certo. Mas isso é porque ele está ali ganhando uma migalha. Esse não é seu amigo. Você vai entrar numa esparrela. Acho que foi mais ou menos isso que eu citei na época. Então, isso eu estou citando porque ele teria que ter mais orientação no trabalho, dentro da prefeitura, mais uma coisa mais firme, uma mão mais pesada. E eu venho pedindo, não é de hoje, seu prefeito, governa melhor essa cidade, põe a mão mais pesada, mais uma mão de ferro. A cidade hoje está assim à mercê. Não tem um comando, não tem nada, não tem um banco, não tem polícia. A polícia que nós temos aqui é 2 polícias só militar. Gente, o que está acontecendo com nós barreiros? Ainda tem gente que bate palma para isso. Eu vou dizer para vocês, barreirense, não aceita ninguém chegar dentro da sua casa, dizer que isso foi mentira, que isso aí é uma coisa que não vai dar em nada. Eles estão chamando, parece que eles estão chamando vocês de bobo, e vocês não são. Nós precisamos de coisa mais séria, gente, coisa mais sérias. Porque ano político tudo pode. Então, pode fazer qualquer coisa, pode maltratar, pode xingar, mas você não vai ser punido, porque senão eu vou perder seu voto. Dane esse voto. Mas fiscaliza essa cidade, gente, que precisa, está precisando. Nós estamos precisando de tudo, não é de 1 ou 2, não, é de tudo. Infelizmente, se eu for começar a falar, eu vou me sair um pouco fora do tom. Boa noite para vocês. Boa noite. Mais algum vereador? Vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, presente no plenário e aos internautas. Eu queria falar
sobre essa situação que aconteceu em nosso município. Realmente não é uma coisa agradável, e eu quero dizer que eu, como vereador, eu vou manter minha imparcialidade, mas, porém, vou aguardar a apuração, porque, felizmente, a princípio, uma coisa que faz eu manter a minha imparcialidade é que não teve ninguém que saiu algemado, mas vou aguardar toda a apuração, e eu acredito que, independente de lado partidário, eu acho que todos aqui é vereador eleito pelo povo, e eu acho que se sair alguma coisa que for comprovada, eu acho que, independente se for do lado do prefeito ou lado de oposição, eu acho que a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Então, mas de imediato, eu quero estar com a minha consciência tranquila, que eu vou apoiar a investigação e a gente vai acompanhar na medida do possível. Mas uma coisa é certa, graças a Deus que não teve ninguém que saiu algemado, como a gente vê todas as cidades aí, que a polícia chega, todos os dias praticamente, a Polícia Federal está dando batida em algum lugar. Não estou inocentando nem culpando ninguém. Eu prefiro aguardar as investigações e, chegando aqui, a gente vai fazer nosso papel de vereador e fiscalizador da população. É só isso, uma boa noite. Boa noite. Mais algum vereador? Vereador Timbu. Senhor presidente, senhores vereadores, presentes em nossa casa, os funcionários, boa noite. Assunto esse já esgotado aqui no nosso município, debatido em todas as rodas, Polícia Federal, fiscalização da Polícia Federal em São José do Barreiro. Eu apoio a fiscalização até que prove o contrário. As pessoas são inocentes e nós precisamos respeitar as pessoas. De que forma? Ficam falando, dizendo coisas de investigação, quando a investigação corre sob sigilo. De onde vêm essas informações? Dizendo que é A, que é B, que é C. Então, pedir aí, parabenizar o prefeito primeiro, porque ele foi fiscalizado em sua residência, inclusive na prefeitura, mas em momento algum deixou de estar presente. Conheço outras cidades, outros prefeitos, que na maioria das vezes mandaram o advogado ou o assessor jurídico para representá-lo. Então, queria parabenizar a atitude do prefeito, que, como representante legal eleito pelo povo, estava presente nos órgãos públicos onde foi fiscalizado. A Polícia Federal tem uma denúncia, ela vem fiscalizar, fiscaliza todo mundo, para buscar provas, para montar um inquérito, para então ser condenado ou absolvido. Agora, estão dizendo de houve condenação, é uma condenação, perda de mandato, enfim, e outros. Então nós temos que ter cuidado com isso. Temos que levar a informação correta com a nossa comunidade, porque é preciso, independente de lado político. Nós estamos do lado da verdade. Nós queremos a verdade. Precisamos. Então eu peço aos nobres colegas vereadores que, independente de lado político, leve somente a verdade. Porque você, como prestador de serviço, e você vende para a prefeitura ou para um órgão público, quando vem uma investigação, você também é investigado. Por vender ou prestar serviço para um órgão público. E você participou de um processo licitatório legal, onde na maioria das vezes são mais de 3 empresas com documentações exigidas, e simplesmente você é investigado também junto com o poder público. Enfim, eu queria só dizer para nós, pedir a nós, vereadores, que tomem cuidado para que leve somente a verdade, porque a nossa comunidade merece isso. A Polícia Federal está de parabéns, tem que ser dessa forma mesmo, mas não podemos deixar de falar que é uma investigação
é uma apuração de uma denúncia. Não é uma condenação. Não podemos condenar as pessoas. Nós sabemos aí na nossa comunidade pessoas que passaram até mal, tendo sua residência ou conversando com a polícia, porque não tem costume com isso. Ninguém está acostumado com isso, quando a autoridade chega para fiscalizar você. Então, pedir aos senhores vereadores que somente a verdade, porque vamos esperar as investigações, porque a verdade virá, seja ela qual for. E nós, como representante legal, estaremos aí para tomar as medidas cabíveis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vou falar um minutinho. Só 2 minutinhos. Vereador Hélio. Só para... Boa noite. Reitero, boa noite. Só para complementar aqui, depois que todos falaram, pode puxar a gravação da câmera, de tudo onde quiser aí. Em nenhum momento eu acusei ninguém e não falei nada de ninguém. Não acusei nem A, nem B, nem C. Todos os meus dados que foi falado aqui foi publicado pela Polícia Federal. Não, eu sei, sim, mas eu estou falando. Não, mas eu não estou falando de você. Em nenhum momento eu acusei ninguém. Eu apenas falei o que a Polícia Federal disponibilizou para a publicidade aí, para os meios de comunicação. Só isso eu queria deixar claro. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, aos senhores vereadores, ao nosso amigo presente aí, Cezão, aos funcionários da casa e ao público que nos assiste. Vou fazer uma breve manifestação também, que como foi dito por um e por outro vereador, acho que a verdade deve ser dita. E a verdade, de acordo com a nota informativa da Polícia Federal, disponibilizada para toda a população em sites oficiais dela, é que o município vem sendo objeto de investigação por parte do Tribunal de Contas. Não foi denúncia de nenhum vereador, de nenhum pré-candidato a nada da cidade, como estão dizendo, porque é fácil defender um lado, enquanto em reuniões particulares estão instigando o povo a denegrir o outro. Não houve denúncia nenhuma. O Tribunal de Contas, todo ano, ele investiga a Câmara e investiga a Prefeitura. Vem um auditor, colhe provas e leva. E nessa auditoria foi constatada irregularidades com recursos federais e estaduais. Os federais foram remetidos pelo Tribunal de Contas à Polícia Federal. Isso há mais de um ano, porque só pela Polícia Federal, pelo que está no relatório, já está sendo investigado o nosso município há mais de 1 ano e 2 meses. Então, isso prova que não houve denúncia, e sim está sendo objeto de investigação pelo Tribunal de Contas, que é um dos órgãos mais respeitados do Estado, e pela Polícia Federal, que é o órgão mais respeitado do país e um dos maiores do mundo, que não existe corrupção lá dentro. Todos veem que não é presidente da República, não é governador, não é senador, não é prefeito, não é vereador. Ninguém tem poder de mandar numa Polícia Federal. Ninguém manda na Polícia Federal, como estão dizendo aí, que foi a armação. Que dera alguém ter o poder de colocar 18 viaturas numa cidade de 4.600 habitantes, que dera alguém ter o poder de colocar quase 90 agentes federais em 2 cidades do interior dessa, agentes federais que veio de todos os estados do país para fazer uma interceptação, uma apuração dessa. Então, vamos dizer a verdade. A cidade está sendo objeto de investigação pelo Tribunal de Contas e Polícia Federal, e entraram em residências, em comércios, na prefeitura, para
pegar mais provas, porque acho que as provas concretas, com certeza a Polícia Federal já tem, porque ela não trabalha com fatos. Não adianta ninguém chegar lá e falar para a Polícia Federal. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer deputado que seja, chega lá falando. Eles vão apenas ouvir. Eles não trabalham com fatos, com fofoquinhas. Eles trabalham com verdade. E a verdade deve ser esclarecida por eles. Eles que são o órgão fiscalizador, Polícia Federal e Tribunal de Contas, e que a verdade seja dita e seja esclarecida tanto pelo Tribunal de Contas quanto pela Polícia Federal, que não somos só nós, vereadores, que queremos saber disso. Uma suspeita de 4.700.000 reais de desvios em 3 anos e 8 meses de mandato. Então, que seja apurado e mostrado a verdade para toda a população. E é óbvio, não existe nenhum processo ainda, porque, como a própria instituição soltou na sua nota, a Polícia Federal está objeto de investigação. Ou seja, início de algo que vai gerar fatos, que vai gerar conclusão e que vai gerar um processo. Aí sim. Então, é óbvio que no momento não existe, mas ninguém sabe o futuro. Então, que a verdade apareça e que, como bem disse o vereador Chaparral, o nosso município não merece. A gente merece ter a verdade aqui e a gente merece ter uma cidade administrada da melhor forma possível. E que assim seja feita, e parabéns a todos os envolvidos, que seja feito um trabalho correto, mas sem mentiras, mas sim com verdades. Fique com Deus, boa noite a todos. Obrigado. Vou falar mais 2 minutinhos também, presidente. Só reiterar meu boa noite. Sabe as palavras do presidente? Órgão fiscalizador, Polícia Federal, nós somos também um órgão fiscalizador, outro Tribunal de Contas. Legal. Aqui está o parecer do Tribunal das Contas de 2017. Disponível no site da Câmara. No site, está no site também da Câmara? No site da Câmara, vocês podem entrar, quem quiser. Disponível também aqui, agora já está recebendo um número menor de quem quiser ver. Aprovadas por esse órgão fiscalizador. A de 2018 também estão aprovadas pelo órgão fiscalizador. Tá? Isso descredibiliza alguma investigação? Não. Lógico que não. Devem ter tido realmente indícios que vão ser apurados. Mas só para deixar claro que este órgão, que foi bem falado pelo senhor presidente, que é um órgão fiscalizador, aprovou 2017 e 2018. Só isso que eu queria falar para não roubar os 2 minutos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Mais algum vereador? Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 15 de outubro. Obrigado a todos, a sessão está encerrada.